Olá pessoal! Hoje vou fazer uma bolachinha de banana com coco na airfryer. Sério, é daquelas receitas com pouquíssimos ingredientes e que você olha e nem acredita que dá certo. Para começar, eu tenho aqui 2 bananas bem maduras. Quanto mais maduras, melhor, porque elas vão dar o doce da receita. Agora eu vou descascar e colocar numa travessa. E com um garfo começo a amassar. Pode deixar bem amassadinho, quase um purê mesmo. Se sobrar um pedacinho ou outro, não tem problema nenhum. Agora entra o coco ralado. Eu vou usar um pacotinho inteiro. Pode ser com açúcar ou sem, fica a seu gosto. Vou colocando aos poucos e misturando junto com a banana, até formar uma massinha mais consistente. Aqui não tem muito segredo, é só ir sentindo o ponto. Se ficar muito mole, coloca mais coco. Se ficar mais firme, já está perfeito para modelar. É bem no olhômetro mesmo. Pronto, a massa já está no ponto. Agora eu vou começar fazendo bolinhas. Vou pegando pequenas porções e vou modelando com a mão. Aqui eu fiz várias, deu mais ou menos umas 13 bolinhas. Então vai fazendo aí com calma. Se estiver gostando da receita, já aproveita e deixa o like e se inscreve para não perder as próximas. E lembrando, o link da minha airfryer vai aparecer aqui na tela e também está na descrição. Agora com as bolinhas prontas, eu vou pegar o fundo de um copo e vou pressionando levemente cada uma, só para achatar e dar formato de bolacha. Não precisa deixar muito fina. Uma espessura média já fica perfeita. Agora eu coloco direto na cesta da airfryer, sempre deixando um espacinho entre elas para dourar melhor. Levo para a airfryer a 180 graus, por cerca de 15 a 20 minutos. Na metade do tempo pode virar, só para dourar dos dois lados. Já estão douradinhas, com uma cor bem bonita. Agora é importante deixar esfriar um pouco, porque elas ficam mais firmes depois de frias. Se quiser, pode comer assim mesmo. Ou se quiser dar um toque a mais, dá para derreter um pouquinho de chocolate e decorar por cima. Fica bonito e ainda mais gostoso. Valeu por assistir, deixa o like, se inscreve e a gente se vê na próxima! Olá pessoal! Hoje vou fazer um bolinho de banana na airfryer. Para começar, eu tenho aqui 3 bananas bem maduras. Quanto mais maduras, mais doce vai ficar. Então já ajuda bastante no sabor. Agora eu vou descascar e colocar numa tábua. E com um garfo começo a amassar. Não precisa deixar perfeito, pode ficar com os pedacinhos mesmo. Se ficar mais rústico, melhor ainda. Agora eu vou acrescentar nesse bowl 1 xícara, 240 ml de farinha de trigo. Vou colocar a banana e adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó. Aqui é aquele momento que parece que não vai dar certo, mas continua mexendo que chega no ponto. Mexa com o garfo até perceber que está tudo bem misturado. Depois, sove a massa com as mãos. Se sentir que a massa está muito grudenta, adicione um pouquinho mais de farinha de trigo. Quando ela parar de grudar nas mãos, já está pronta para começar a modelar as bolinhas. Agora eu pego pequenas porções e começo a fazer as bolinhas. Não precisa deixar tudo igual. Aqui é sem padrão mesmo. Cada um sai de um jeito e no final fica tudo bonito.
Vou colocando direto na cesta da airfryer. Sempre deixando um espacinho entre elas, para assar por igual. Senão elas grudam e aí já viu, vira tudo uma coisa só. Agora um detalhe que faz diferença: um pouquinho de óleo por cima. Eu gosto de pincelar, isso ajuda a dourar melhor e deixa com uma cor bem mais bonita. Agora é só levar para a airfryer, 180 graus por uns 10 minutos, ou até começar a dourar por fora. Enquanto isso, já vou preparar o açúcar com canela. É só misturar os dois numa travessa, bem simples. Olha isso aqui, já estão douradinhos, com uma cor bem bonita. Agora eu tiro e passo no açúcar com canela. Ainda quentinho, gruda melhor e já sobe aquele cheirinho, que não tem como ignorar. E pronto, olha como ficam, macios por dentro e com essa parte de fora mais sequinha. Se quiser, pode comer assim mesmo, ou colocar um pouco de doce de leite, aí já vira outro nível. É uma receita simples, mas que surpreende, perfeita para um café da tarde, ou quando bate vontade de um doce rápido. E aqui, dificilmente sobra. Valeu por assistir, deixa o like, se inscreve e a gente se vê na próxima. Hoje eu vou fazer um bolinho de arroz na airfryer. Ótimo para quando sobra arroz aí na geladeira e você não quer desperdiçar. E olha, fica tão gostoso que nem parece reaproveitamento, viu? Fica macio por dentro, com aquela casquinha levemente crocante por fora. Bom demais! Se você gosta dessas receitinhas simples assim, já deixa um gostei aqui, porque eu sempre trago coisa prática para o dia a dia. Então, vamos começar! Eu peguei 2 batatas, descasquei e cortei em cubinhos, só para cozinhar mais rápido. Agora, coloco na panela com água e deixo cozinhar até ficar bem macia, bem molinha mesmo, para a gente conseguir amassar depois. Enquanto isso, eu já vou adiantando o restante aqui. Eu pego uma cenoura, descasco e ralo. Isso aqui dá uma cor bonita e um sabor bem gostoso no bolinho. Agora, numa travessa, eu coloco a cenoura ralada e acrescento o arroz cozido. Aqui eu estou usando arroz de ontem, sabe? Funciona super bem para isso. E me conta aqui nos comentários, você costuma reaproveitar arroz assim ou faz sempre do jeito tradicional? Agora eu vou temperar. Coloco sal, pimenta do reino, um pouquinho de orégano e cheiro verde. Acrescento também queijo ralado. Isso aqui faz toda a diferença no sabor. E um ovo para dar liga nessa massa. Dou uma misturada leve, só para já ir incorporando tudo. Agora a batata já cozinhou, eu escorro bem e amasso. Não precisa deixar perfeita, não. Pode deixar com uns pedacinhos mesmo. Coloco essa batata junto com os outros ingredientes e agora sim misturo tudo muito bem, até virar uma massinha. Se você chegou até aqui, já aproveita para se inscrever no canal, porque sempre tem receita simples assim que salva o dia. Agora eu vou modelar. Faço bolinhas, mas você pode fazer do jeito que preferir, viu? Vou colocando tudo já prontinho para levar para a airfryer. Levo para a airfryer a 180 graus por uns 10 minutinhos, até ficar douradinho. Se quiser, pode abrir na metade do tempo e dar uma olhadinha. Cada airfryer é de um jeito. Olha isso aqui!
Douradinho por fora, macio por dentro, dá vontade de comer na hora. Se você gosta dessas ideias para aproveitar o que tem em casa, salva esse vídeo para fazer depois, ajuda muito. Pode servir assim mesmo ou com um molhinho, fica bom de qualquer jeito. Faz aí na sua casa e depois me conta. Aqui sempre faz sucesso. Abobrinha recheada com frango na air fryer. Comece higienizando bem as abobrinhas em água corrente. Essa etapa é importante para qualquer receita com legumes, principalmente quando a ideia é preparar uma abobrinha recheada na air fryer de forma prática e saudável. Após lavar, seque com um pano limpo ou papel toalha para facilitar o corte. Corte as pontas e divida cada abobrinha ao meio, no sentido do comprimento, formando o formato de canoa. Com a ajuda de uma colher, retire o miolo com cuidado, criando espaço para o recheio. Esse processo é essencial para uma boa abobrinha com frango desfiado, pois garante que o recheio fique bem acomodado. Reserve todo o miolo retirado, pois ele será aproveitado no preparo e ajuda a deixar o prato mais úmido e saboroso. Caso necessário, pique esse miolo em pedaços menores. Em uma panela, aqueça um fio de azeite e adicione o alho picado. Em seguida, acrescente o frango desfiado e misture bem para incorporar ao alho. Adicione o miolo da abobrinha reservado ao frango e continue mexendo. Essa etapa é importante porque o miolo solta um pouco de água e ajuda a manter o recheio mais suculento, evitando que fique seco durante o preparo na air fryer. Tempere com sal, pimenta do reino, páprica e orégano, ajustando de acordo com o seu gosto. Misture bem para que todos os sabores fiquem distribuídos de forma uniforme. Deixe cozinhar por alguns minutos, apenas o suficiente para integrar os ingredientes e reduzir o excesso de líquido. Esse equilíbrio é importante para que a abobrinha recheada na air fryer fique com a textura ideal, sem excesso de umidade. Desligue o fogo e adicione o requeijão ao preparo. Misture até obter um recheio cremoso e homogêneo. Essa etapa faz toda a diferença na receita com frango desfiado, pois o requeijão traz cremosidade e deixa o resultado mais suave e agradável. Agora comece a montagem. Pegue as abobrinhas já cortadas e distribua o recheio dentro de cada uma, preenchendo bem toda a cavidade. Pressione levemente com a colher para acomodar melhor. Finalize com uma camada de queijo mussarela por cima, que pode ser ralada ou em fatias, garantindo aquele efeito gratinado típico de receitas na air fryer. Disponha as abobrinhas na cesta da air fryer, sempre evitando sobrepor para permitir a circulação de ar quente, o que ajuda a deixar tudo mais uniforme. Leve para assar a 200 graus por aproximadamente 15 a 20 minutos. Esse tempo pode variar dependendo do modelo, mas o ideal é que a abobrinha fique macia e o queijo totalmente derretido, com leve dourado na superfície. Durante o preparo, se achar necessário, verifique o ponto para garantir que sua abobrinha recheada na air fryer fique perfeita. Quando estiver pronta, retire com cuidado e sirva ainda quente. Essa receita de abobrinha com frango é uma ótima opção para quem busca uma refeição leve, prática e cheia de sabor, além de ser uma excelente alternativa de comida saudável na air fryer para o dia a dia. Café da manhã de tortilha com ovos na air fryer. Comece colocando uma forma descartável que caiba dentro da sua air fryer. Esse tipo de preparo facilita muito o dia a dia, principalmente para quem busca um café da manhã na air fryer rápido, prático e sem sujeira. Coloque a tortilha no fundo da forma, ajustando para que ela fique bem encaixada. Em seguida, adicione 3 ovos. Despeje os ovos sobre a tortilha já posicionada na forma. Pique a cebola em pedaços bem pequenos e distribua por cima dos ovos. Essa etapa ajuda a trazer mais sabor para a receita. Tempere com pimenta do reino a gosto, ajustando conforme sua preferência.
Com a ajuda de um garfo, misture levemente os ovos ainda crus, rompendo as gemas e incorporando todos os ingredientes de forma delicada. Não precisa mexer demais, apenas o suficiente para deixar a base mais homogênea. Agora, adicione o frango desfiado ou frios, espalhando bem sobre a mistura. Essa é uma ótima forma de transformar uma receita simples em uma opção mais completa de café da manhã ou até um lanche reforçado na Air Fryer. Em seguida, finalize com a mussarela, que pode ser ralada ou em tiras, cobrindo bem toda a superfície. Leve a forma para a Air Fryer e asse a 160 graus por aproximadamente 15 minutos. Esse tempo permite que os ovos firmem por completo, mantendo uma textura macia por dentro, enquanto o queijo derrete e cria uma camada levemente dourada por cima. Durante o preparo, se necessário, verifique o ponto para garantir que tudo esteja cozido de maneira uniforme. Ao final, retire com cuidado, pois a forma estará quente, e deixe descansar por alguns instantes antes de cortar. Corte em quadrados ou pedaços do tamanho que preferir e sirva ainda quente. Essa receita de tortilha com ovos na Air Fryer é uma ótima opção para quem busca praticidade, sabor e uma refeição rápida, usando poucos ingredientes e sem complicação. Tem dia que eu abro a geladeira e vejo um monte de legume parado lá. Um pedaço de abobrinha, um restinho de cenoura, metade de uma berinjela, e fico pensando no que fazer com isso. E foi assim que eu comecei a fazer desse jeito aqui, juntando tudo e levando para a Air Fryer. Então hoje eu vou fazer uns legumes assim, bem simples, sem complicação e que resolve rápido. Eu já deixei tudo picado. Fui aproveitando o que tinha. Tem um pouco de cada coisa: berinjela, cenoura, abobrinha, batata, batata doce, chuchu e abóbora. Eu gosto de fazer assim misturado, porque cada um fica de um jeito. Alguns mais macios, outros mais douradinhos, e isso deixa o prato bem mais interessante. E não precisa seguir exatamente isso. É mais uma base. Você olha o que tem aí e monta do seu jeito. Outra coisa que eu sempre faço é já pensar no próximo dia, porque isso aqui rende bastante. Então eu separo uma parte e guardo, ou até congelo. Depois facilita muito, porque já está tudo pronto. É só temperar e levar para a Air Fryer. Agora eu vou dar uma temperada, bem simples: sal, pimenta do reino, páprica, orégano e um temperinho de legumes. Não tem segredo aqui, é mais no gosto mesmo. O azeite eu coloco uma quantidade boa porque ajuda a dar sabor e também ajuda a dourar. Agora eu vou mexendo com calma, só para envolver tudo e deixar bem distribuído. Só aqui já começa a dar vontade pelo cheiro. Agora eu levo para a Air Fryer. Prefiro deixar mais espalhado para dourar melhor. Deixo ali uns 20 minutos mais ou menos. E no meio do tempo dou uma mexida para assar por igual. E olha como fica depois. Bem douradinho, com outra cara e bem mais apetitoso. Você pode comer assim mesmo, que já fica ótimo. Mas se quiser dar um toque a mais, um pouquinho de queijo por cima faz diferença. Mussarela ou parmesão derrete e dá mais sabor ainda. É simples, mas resolve muito bem, principalmente no dia a dia, quando a gente quer algo mais leve, sem precisar inventar muito. Você já fez cachorro-quente na Air Fryer? Com queijo derretendo por cima? Primeiro eu vou começar preparando as salsichas. Eu vou pegar uma panela e colocar água.
Assim que a água levantar a fervura, eu coloco as salsichas, deixo por uns 3 minutinhos só para aquecer bem. Agora eu vou tirar da água e já coloco em uma vasilha e deixo reservado aqui do lado. Agora eu vou começar a preparar o recheio. Agora eu corto em pedaços bem pequenos. Quanto menor você cortar, melhor fica na mistura, porque ela se espalha melhor e não fica aqueles pedaços grandes. Agora eu vou pegar o pepino e vou cortar também em pedaços pequenos. Essa parte é importante para tudo ficar bem equilibrado no molho. Assim cada mordida fica mais gostosa, sem um ingrediente sobressaindo mais que o outro. Agora o milho. Eu vou pegar a latinha, dar uma lavada por fora e abrir. Agora eu vou colocar tudo em uma vasilha. A cebola, o pepino, o milho e começo a misturar. Só para já ir incorporando. Agora eu acrescento o ketchup. Pode colocar a quantidade que você gostar. E agora a maionese. Ela vai dar cremosidade. Agora eu misturo tudo muito bem, até formar um molhinho bem cremoso e bem distribuído. Se achar que precisa, pode ajustar depois, colocar mais ketchup ou mais maionese. Agora eu vou preparar o queijo. Eu estou usando o mussarela, pode ser em fatias ou ralada. Eu gosto de usar um pouco dos dois, porque dá uma textura diferente. Então eu já deixo tudo separado aqui para facilitar na hora de montar. Agora eu vou pegar os pães. Pode ser pão de hot dog ou outro da sua preferência. Eu vou cortar ao meio, mas sem separar totalmente. Só abrir mesmo para conseguir rechear e manter ele estruturado. Agora começa a montagem. Eu pego o pão e coloco uma camada de queijo no fundo. Esse queijo ajuda a dar mais sabor e também derrete depois. Agora eu coloco a salsicha e por cima eu coloco o molho, bem caprichado. Espalho bem. Agora eu finalizo com mais queijo por cima e vou repetindo esse processo com todos os pães, montando um por um. Em seguida eu levo para a air fryer. Agora eu ajusto a temperatura, 180 graus, e vou deixar por cerca de 7 minutos. Agora eu vou tirar, com cuidado porque está quente, e olha isso! Queijo bem derretido por cima, bem bonito, o pão aquecido e o recheio bem caprichado. Fica muito gostoso e é muito prático de fazer. Ótimo para um lanche rápido ou até para um jantar mais simples. Se você gostou dessa ideia, já deixa um like para ajudar. E me conta se você já fez assim ou se vai testar desse jeito. Hoje eu vou preparar uma ideia bem diferente usando Rapidez e Air Fryer. É uma receita simples, mas que fica muito gostosa. Eu começo pelas batatas, porque elas vão virar o recheio. Vou cortar as batatas em formato de canoa, em pedaços médios. Não precisa ser tudo perfeito, só tentar deixar mais ou menos do mesmo tamanho. Assim elas cozinham por igual. Agora eu coloco todas as batatas aqui na panela. Cubro com água e acrescento uma pitadinha de sal. Agora é só levar para o fogão e deixar cozinhar até ficarem bem macias. Enquanto as batatas cozinham, a gente já pode ir preparando o restante da receita. Aqui eu vou quebrar um ovo. Esse ovo vai ajudar na finalização das tortilhas depois. Então eu vou mexer bem, só para misturar a clara e a gema. E já deixo ele reservado aqui. Agora eu vou pegar as tortilhas. Essas aqui são Rapidez. Eu vou abrir o pacote e pegar algumas para usar na receita. Agora eu vou colocar aqui na tágua e vou cortar ao meio. Assim fica mais fácil de montar depois. Eu vou separando todas aqui, porque daqui a pouco a gente já vai usar. Agora eu volto para as batatas. Vou espetar com o garfo para ver se já estão macias. Olha só, já estão no ponto. Então agora eu vou escorrer toda a água.
Pronto, agora eu volto as batatas para a panela. E ainda no fogão eu vou colocar um pouco de margarina. A margarina vai ajudar a deixar o purê mais cremoso. Agora eu vou pegar um pedaço de queijo e vou ralar por cima das batatas ainda quentes. O calor ajuda o queijo a derreter. Agora eu começo a amassar as batatas. Primeiro com o garfo e depois eu uso uma colher, só para misturar tudo. Assim a margarina e o queijo vão se incorporando no purê. Olha como já começa a ficar bem cremoso. Agora o recheio já está pronto. Agora eu vou ralar mais um pouco de queijo. Esse queijo vai ser usado na finalização das tortilhas, então eu já deixo ele preparado aqui. Assim fica tudo pronto para montar. Agora começa a parte de montar. Eu pego uma das tortilhas, primeiro eu passo um pouco do ovo batido. Isso ajuda a dar uma dourada depois. Agora eu coloco um pouco do purê. Eu gosto de arrumar ele mais ou menos em formato de V, assim fica mais fácil de fechar. Agora eu coloco um pouco de queijo por cima do purê e fecho a tortilha. Olha como fica. Agora é só repetir o processo. Pego outra tortilha, passo um pouco do ovo, coloco o purê, acrescento o queijo e fecho novamente. Vou fazendo isso com todas. Enquanto isso, se você está gostando da receita, já aproveita para deixar o like no vídeo. Isso ajuda bastante o canal. E também me conta depois o que achou dessa ideia. Agora vamos levar para a Air Fryer. Eu pego a cesta e coloco um papel no fundo. Isso ajuda a não sujar muito. Agora eu vou colocar todas as tortilhas aqui dentro, distribuindo bem. Agora eu passo um pouco daquele ovo por cima de todas. Isso ajuda a dourar. E por cima eu coloco um pouco de queijo. Agora é só ligar a Air Fryer. Eu vou colocar a 160 graus e deixar por cerca de 10 minutos. Depois desse tempo elas já ficam prontas. Olha só como ficaram, bem douradinhas. Agora eu vou colocar aqui no prato. E olha por dentro como fica. O purê bem cremoso, o queijo derretido e a tortilha levemente crocante. Uma receita simples, mas muito gostosa. Eu demorei para descobrir isso aqui, e depois disso, nunca mais errei batata doce na Air Fryer. Porque não é só cortar e jogar lá dentro. Tem um detalhe simples que muda completamente o resultado, e quase ninguém faz. Então vamos começar! Primeiro eu vou lavar bem as batatas. Como a gente vai usar com casca, essa parte é importante. Então vale dar uma caprichada. Se tiver algum pontinho com terra, dá uma limpadinha melhor. Pode até usar uma escovinha se quiser. Depois eu enxago bem e já deixo prontas para cortar. Agora vem uma das partes mais importantes, que é o corte. Eu vou cortar em fatias bem fininhas. Quanto mais fino, melhor o resultado na Air Fryer. Se você tiver mandolim, ajuda bastante, porque ele deixa tudo com a mesma espessura, e isso faz assar por igual. Agora eu coloco as fatias em uma vasilha, e vou acrescentar o azeite. Não precisa colocar muito, é só o suficiente para envolver. Se colocar demais, ela pode ficar pesada e não tão sequinha. Agora eu coloco o sal, e você pode ajustar depois também. Se quiser, dá para colocar outros temperos, como páprica ou um toque de pimenta, mas eu vou manter mais simples. Agora eu levo para a Air Fryer. Eu gosto de não encher muito o cesto, porque o ar precisa circular. Se colocar tudo junto, ela acaba cozinhando. Então, quanto mais espalhado, melhor o resultado. Agora eu ajusto para 160 graus, por cerca de 20 minutos. Agora olha como ficou, bem douradinha, sequinha e leve. Depois que tira da Air Fryer, ela ainda melhora um pouco, porque vai terminando de secar.
então vale esperar um pouquinho antes de comer. É uma receita simples, mas com esses detalhes muda tudo. Fica muito melhor do que fazer de qualquer jeito, e é uma ótima opção para substituir salgadinho. Se você gostou, já deixa um like para me ajudar e me conta se você já tentou fazer batata doce assim. Hoje eu vou fazer uma batata com casca na air fryer que fica muito gostosa. Ela fica bem douradinha por fora, macia por dentro e cheia de sabor. É uma daquelas receitas simples que a gente faz rapidinho, mas que todo mundo gosta. Eu vou começar com mais ou menos 4 batatas médias, que dão cerca de 400 gramas. O legal dessa receita é que a gente não precisa descascar. As minhas já estão lavadas, mas sempre vale dar uma conferida antes. Se tiver alguma parte da casca que esteja feia, é só tirar com a faca. Agora eu vou cortar as batatas. Como eu falei, não precisa descascar. A casca ajuda até a dar mais textura quando a batata assa. Eu vou cortar em cubos. Não precisa ser perfeito, mas é bom tentar deixar os pedaços mais ou menos do mesmo tamanho, porque assim elas assam por igual. Depois de cortar todas as batatas, eu vou colocar aqui numa travessa. Agora eu vou colocar água até cobrir as batatas e acrescentar um pouco de vinagre. Esse passo é bem simples, mas ajuda a limpar bem as batatas e também melhora a textura depois que elas assam. Agora é só deixar aqui descansando por uns 10 minutos. Passado esse tempo, eu vou escorrer toda essa água. Depois de escorrer, eu volto as batatas para a travessa. Agora vem a parte dos temperos, que é o que vai dar todo o sabor. Eu vou colocar um fio de azeite, páprica, pimenta do reino, orégano e sal a gosto. Se você gostar de tempero mais forte, pode caprichar um pouquinho mais. Agora eu vou misturar bem, mexendo para que todos os pedaços de batata peguem os temperos. Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa de farinha de trigo. Esse é um truque simples, mas faz diferença. A farinha ajuda a criar uma camada leve que deixa a batata ainda mais crocante quando assa. Agora chegou a hora de levar para a air fryer. Um detalhe importante é não encher muito o cesto. Se colocar muita batata de uma vez, elas acabam cozinhando mais do que dourando. Então o ideal é deixar espaço para o ar circular. Agora eu vou colocar na air fryer a 200 graus. O tempo pode variar um pouco dependendo da air fryer, mas normalmente leva entre 20 e 30 minutos. Durante esse tempo, é bom abrir de vez em quando e mexer as batatas. Assim elas vão dourando por igual. Se no final você achar que precisa, pode ajustar o sal ou colocar mais um fiozinho de azeite. E pronto! As batatas ficam bem douradas por fora, crocantes e muito saborosas. E por dentro ficam macias. É uma receita simples, mas que fica muito boa para acompanhar várias refeições.
Hoje eu vou mostrar como fazer uma sobremesa de banana cremosa usando só a Air Fryer. É uma daquelas receitas rápidas que a gente faz em poucos minutos. Ela fica bem cremosa e é servida direto em potinhos. Então, além de simples de preparar, já sai pronta para servir. Essa sobremesa leva poucos ingredientes e provavelmente você já tem quase tudo aí na sua casa. É uma ótima ideia para quando bate vontade de comer algo doce, mas sem precisar fazer uma sobremesa complicada. Então, vamos começar preparando a base da receita. Primeiro, eu vou pegar uma vasilha e vou colocar 2 ovos. Agora eu vou bater bem esses ovos, só para misturar a clara com a gema. Não precisa bater muito, é só deixar bem misturado. Agora eu vou acrescentar uma caixinha de creme de leite. O creme de leite ajuda bastante na textura, porque deixa a sobremesa mais cremosa e também ajuda a equilibrar o doce. Agora eu vou colocar o leite condensado. Eu estou usando 4 colheres de sopa. Essa quantidade já deixa a sobremesa bem saborosa. Mas se você gostar mais doce, pode colocar um pouquinho mais. Agora eu vou misturar tudo muito bem, até formar um creme bem homogêneo. Eu gosto de mexer até perceber que todos os ingredientes estão bem incorporados. Assim a textura fica melhor depois que assar. Pronto! Agora eu vou deixar essa mistura reservada por um momento. Agora vamos preparar as bananas. Eu vou usar 2 bananas. Pode ser a banana que você preferir. Banana prata, banana nanica, qualquer uma funciona bem. Primeiro, eu vou cortar ao meio no sentido do comprimento. Depois eu corto novamente. E agora vou cortar em pedaços menores. A ideia é deixar pedaços pequenos. Assim eles se espalham melhor na sobremesa, e cada colherada acaba pegando um pouco de banana. Agora eu vou pegar alguns potinhos pequenos. Esses potinhos podem ser de vidro ou de alumínio, e eu vou dividir as bananas entre eles. Eu estou fazendo 4 porções, então vou colocar um pouco de banana em cada potinho, espalhando bem no fundo. Agora eu volto para aquela mistura que a gente preparou. Vou dar mais uma mexida, só para garantir que está tudo bem misturado. Agora eu vou usar uma concha, assim fica mais fácil de colocar nos potinhos. Eu pego um pouco da massa e vou colocando em cima das bananas, até cobrir bem. Vou fazendo isso em todos os potinhos. Assim as bananas ficam envolvidas pelo creme e depois que assa fica uma textura bem gostosa. Vamos para a parte final da receita, que é o chocolate. Você pode usar chocolate em gotas, pode usar chocolate picado ou até chocolate ralado. Eu vou colocar um pouco por cima de cada potinho. Não precisa colocar muito, só o suficiente para dar aquele toque de chocolate. Quando for para a Air Fryer, esse chocolate vai derreter e fica ainda mais gostoso. Agora é só levar para a Air Fryer. Eu vou colocar os potinhos com cuidado dentro da cesta, para não derramar o creme. Agora eu ajusto a temperatura, 160 graus, e vou deixar assar por cerca de 12 minutos. Esse tempo pode variar um pouco dependendo da Air Fryer, mas normalmente com 12 minutos já fica pronto. Passado esse tempo, a sobremesa já está pronta. Agora eu vou retirar os potinhos, com cuidado porque eles ficam quentes. Olha só como fica, bem cremoso, com pedaços de banana por dentro e o chocolate derretido por cima. É uma sobremesa simples, mas muito gostosa. E o melhor é que fica pronta em poucos minutos na Air Fryer, perfeita para quando bate aquela vontade de comer um doce. Hoje eu resolvi testar uma receita que eu vi rodando bastante por aí. É um pão de queijo feito na Air Fryer. Eu começo colocando 100 gramas de tapioca numa tigela. É a tapioca granulada mesmo, aquela que muita gente usa para fazer cuscuz de tapioca. Ela vai ser a base da nossa massa. E o interessante é que ela vai absorver a umidade do queijo, e isso que vai ajudar a formar a massa depois. Agora eu vou pegar as fatias de mussarela, vou cortar em pedaços menores. Não precisa cortar perfeito, é só para facilitar na hora de misturar.
Se cortar menorzinho, fica até mais fácil de amassar e também ajuda a massa a ficar mais uniforme. Eu gosto de já deixar tudo mais ou menos picado, porque depois, na hora de misturar, fica bem mais rápido. Pronto! Agora eu volto tudo para a tigela, coloco esses pedaços de mussarela junto com a tapioca e agora entra só uma pitadinha de sal. Bem pouquinho mesmo, porque a mussarela já tem sal, então não precisa exagerar. Agora começa a parte mais simples da receita, que é misturar tudo. Eu vou usar as mãos mesmo, vou apertando bem, juntando a tapioca com o queijo. No começo parece que não vai dar certo, parece que tá tudo meio solto, mas conforme a gente vai apertando, a massa começa a juntar. O queijo vai ajudando a dar liga e a tapioca vai absorvendo a umidade. Então é só continuar amassando, pressionando bem, até começar a formar uma massa. Olha só como ela já começa a juntar. Quando tudo começa a se incorporar, a massa vai ficando mais uniforme e também mais fácil de modelar. Eu gosto de apertar bem para não ficar pedaço solto. Assim o resultado fica melhor depois. Quando ela para de se desfazer na mão, já está praticamente pronta. Agora é a parte de modelar. Eu pego pequenas porções da massa e vou fazendo bolinhas, bem no formato tradicional de pão de queijo. É bem rápido de fazer e também é até relaxante ficar modelando. Eu gosto de deixar todas mais ou menos do mesmo tamanho, porque assim elas assam por igual. Se fizer uma muito grande e outra muito pequena, a menor assa primeiro. Então eu tento manter tudo parecido. Vou modelando e colocando aqui. Olha como já estão ficando. Realmente lembra bastante pão de queijo. Agora é só levar para a Air Fryer. Eu vou colocar a 180 graus e deixar entre 8 e 10 minutos. Dependendo da Air Fryer, pode variar um pouquinho, mas normalmente nesse tempo já fica pronto. Depois elas começam a dourar por fora e ficam bem macias por dentro. É uma receita simples, mas que surpreende bastante, principalmente pela praticidade. E o melhor é que fica pronto bem rápido. Se você quiser ver qual é a Air Fryer que eu uso, eu deixei o link aqui na descrição do vídeo. Hoje eu vou preparar um patê de ovo bem simples, rapidinho de fazer e usando só o que já tem aí na sua geladeira. É o tipo de receita que salva um café da manhã, um lanche da tarde e até aquela hora que bate uma fome e a gente quer algo rápido. Eu começo colocando os ovos na água quente. Coloco com cuidado no fundo. Para eles cozinharem por igual, a água tem que cobrir bem. Aqui eu costumo cozinhar por 10 minutos. Esse tempo é ideal para a gema ficar bem firme. Se cozinhar menos, ela pode ficar cremosa demais para o patê. Enquanto os ovos cozinham, já dá para ir otrinizando o restante. Eu gosto dessas receitas que não tem segredo. Passaram os 10 minutos, agora eu tiro os ovos da panela e coloco direto numa tigela com água e gelo. Esse passo é bem importante. A água gelada para o cozimento imediatamente. Agora eu começo a descascar. Bato levemente para rachar a casca e vou puxando com cuidado. Quando a gente usa o choque térmico, sai praticamente inteira. Coloco todos os ovos numa tigela e começo a amassar com o garfo. Vou apertando bem, girando a tigela, quebrando os pedaços maiores. Eu gosto de deixar bem miudinho. Quanto mais pequeno, mais cremoso o patê fica depois. Mas se você gosta mais rústico, pode deixar uns pedacinhos. Agora eu adiciono um pouco de sal e orégano. Misturo bem. Coloco 3 colheres de requeijão e misturo tudo. Vou mexendo devagar, pressionando com a colher até virar um creme. Se eu sentir que está muito firme, posso colocar um pouquinho mais de requeijão. O ponto ideal é cremoso, mas não mole demais. Tem que dar para espalhar no pão sem escorrer. Olha como fica a textura. Bem homogêneo. Agora eu pego o pão francês, corto ao meio e retiro um pouco do miolo.
Isso ajuda a acomodar melhor o recheio e também deixa o pão mais leve. Agora eu espalho o patê com a espátula. Coloco uma camada generosa, sem economizar, porque quando a gente faz em casa, pode caprichar. Por cima eu coloco queijo. Pode ser mussarela ou o que você tiver aí. Agora eu levo para Air Fryer, a 180 graus, por cerca de 10 minutos. É só o tempo suficiente para dourar o pão e derreter bem o queijo. Não precisa mais do que isso. Abro a Air Fryer, olha isso. O pão fica crocante por fora, o queijo derretido e levemente dourado, e por dentro o patê continua bem cremoso. É simples, mas muito gostoso. E é o tipo de coisa que a gente faz uma vez e repete sempre. Em poucos minutos vira outra coisa e resolve fácil qualquer lanche. Eu vi essa ideia esses dias e fiquei com vontade de testar. É um sanduíche feito com milho. E o mais curioso é que ele fica firme, dá até para dobrar. Eu achei interessante porque é uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão diferente. Então resolvi fazer aqui hoje, porque é rápido e leva coisas que normalmente a gente já tem em casa. Eu começo escorrendo bem o milho, deixando sair toda a água. Esse detalhe é importante porque quanto mais sequinho ele estiver, melhor vai ficar depois. Agora eu coloco aqui na base da Air Fryer, espalho devagar, formando uma camada. Vou ajeitando com a colher, puxando para as laterais, deixando tudo mais ou menos na mesma altura. É curioso, porque olhando assim, ainda parece só milho, mas daqui a pouco ele muda completamente. Agora eu começo com os temperos. Um pouco de sal, só para realçar o sabor. Um pouquinho de páprica, que dá uma cor bonita e um sabor bem suave. Pimenta do reino, bem de leve. E um pouco de orégano, que combina muito bem com queijo. Agora vem o queijo. Eu ralo a mussarela na hora, porque ela derrete melhor. E acrescento um pouco de parmesão também, que dá mais sabor. Eu gosto de espalhar bem, cobrindo praticamente toda a superfície. É isso que vai ajudar a unir tudo e dar aquela textura por cima. Agora é só levar para a Air Fryer a 180 graus por 15 minutos e deixar fazer o trabalho dela. Não precisa mexer, é só esperar ficar pronta. Enquanto isso, já vou deixando o restante pronto. Agora sim, olha isso! Fica bem dourado por cima e dá para ver que está firme. Vou tirar com cuidado e colocar no prato. É impressionante como muda completamente. Vou deixar esfriar só um pouco, porque assim ele termina de firmar. Enquanto isso, eu corto o tomate em rodelas e o pepino também, bem fininho. Agora que já esfriou um pouco, dá para mexer sem quebrar. Eu começo passando um pouco de maionese por cima. Coloco o tomate, o pepino, algumas folhas de alface e você pode colocar o recheio que quiser aqui. Agora é só dobrar com cuidado e ele fica assim. Fica firme, não quebra e dá para segurar como um sanduíche mesmo. É uma ideia simples, mas surpreende. Esse tipo de receita acabou entrando na minha rotina justamente pela praticidade. Hoje em dia eu uso a Air Fryer quase todos os dias, porque resolve muita coisa rápida. Não precisa pré-aquecer forno, não precisa ficar acompanhando e quase não suja nada. Para quem gosta de praticidade no dia a dia, faz muita diferença. Eu vou deixar o modelo que eu uso aqui na descrição, caso você queira ver qual é. Eu sempre tenho batata em casa, é uma coisa que nunca falta. E às vezes a gente acaba fazendo sempre do mesmo jeito, cozida, puré. Então quando eu vi essa ideia, achei interessante testar. Essas receitas mais simples são as que eu mais gosto de fazer no dia a dia. Agora, eu coloco na panela e cubro com água. Vou deixar no fogo médio por 25 minutos. Não precisa fazer mais nada, é só deixar cozinhar. Eu deixo até ficarem bem macias. Quando o garfo entra fácil, já está pronto. Agora é só escorrer toda a água. O vapor já sobe, dá para ver que estão bem cozidas. Com elas ainda quentes, eu começo a amassar. Eu gosto de amassar ainda quente porque fica mais fácil. Vou apertando devagar. Aos poucos ele já vai mudando de textura e vira um puré bem lisinho.
É impressionante como a batata é versátil, dá para fazer tanta coisa diferente com ela. Agora, eu passo tudo para uma travessa. Ela ainda está bem quente. Adiciono um pouco de azeite. O azeite ajuda a deixar a massa mais macia. Um pouco de sal. E um pouco de orégano. Pimenta do reino. São temperos simples, mas já deixam um sabor muito bom. Agora eu adiciono o amido de milho. Vou colocando aos poucos e misturando com calma. No começo ainda parece um purê, mas aos poucos ele vai ganhando consistência, até virar uma massa. Quando para de grudar nas mãos, esse é o ponto certo. Ela fica macia, mas firme. Agora eu começo a fazer as bolinhas. Eu pego uma pequena quantidade e modelo com as mãos. É bem rápido de fazer e não precisa ficar perfeito. Cada uma fica com um formato um pouco diferente e isso também faz parte. Agora é só levar para a Air Fryer a 200 graus por cerca de 10 minutos. Não precisa pré-aquecer, é só colocar e deixar assar. Olha como ficam depois de prontas. Ficam douradas por fora e macias por dentro. É impressionante como a textura muda. E o melhor é que não precisa fritar. Fica leve e muito saboroso. Esse é o tipo de coisa que eu gosto de fazer no dia a dia, porque é simples e prático. A Air Fryer facilita muito, principalmente quando quero fazer pouca quantidade. Não precisa usar óleo e fica pronto rápido. Eu vou deixar o modelo que eu uso aqui na descrição, caso você queira ver qual é. Olha que máxima essa ideia! Sabe aquela massa de pastel que está aí na sua geladeira? A gente vai transformar ela em cones crocantes que servem para tudo que você imaginar. Já começo cortando aqui em 4 partes porque rende muito mais e fica num tamanho perfeito para petiscar. Passa um pouquinho de água só para lacrar a pontinha e olha que formato lindo que já vai ficando. É muito rápido de montar e você pode fazer uma montanha deles de uma vez só. Enquanto eu vou fechando esses aqui, já vai imaginando as possibilidades. Se você quer um lanche rápido, pode ir pelo clássico. Mas se você vai receber alguém, olha que chique servir esses cones com recheio de salpicão ou até um patê de atum bem temperadinho. E o legal é que a massa de pastel na airfryer fica com uma leveza incrível. Parece aquelas massas finas de restaurante caro. Você pode fazer versões mini para festas ou esses maiores para um lanche de respeito. E as opções de recheio? Gente, é uma festa. Dá para colocar frango com requeijão, carne seca desfiada, ou até aquele restinho de carne moída que sobrou do almoço e que ganha uma vida nova aqui dentro. Quer algo diferente? Tenta colocar queijo coalho com um fiozinho de mel por cima depois de pronto. Fica espetacular. Ou quem sabe um recheio de pizza com bastante orégano? Aliás, se você está gostando dessas ideias novas, já aproveita para deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Porque todo dia eu trago um jeito diferente de facilitar sua vida na cozinha. E para quem sempre pergunta, o link dessa airfryer maravilhosa que eu uso está aparecendo aí na tela e também está aqui embaixo na descrição. Ela é a minha mão direita, deixa tudo crocante assim, sem esforço nenhum. Agora eles vão para a airfryer, 180 graus e rapidinho eles já estão assim, ó. Douradinhos e super crocantes. Olha como saem soltinhos, não gruda nada e o visual fica incrível para colocar numa bandeja e servir. Agora a melhor parte, vamos rechear. Olha esse de doce de leite. Você pode finalizar com um pouco de coco ralado ou amendoim picado por cima para dar um charme. E esse de goiabada? Se colocar um pedacinho de queijo Minas junto, vira o melhor Romeu e Julieta que você já comeu. Para quem gosta de chocolate,
Pode derreter uma barra e colocar aqui dentro com os morangos picados. Fica parecendo sobremesa de confeitaria. E olha como eles ficam lindos um do lado do outro. Você pode fazer uma bandeja só de doces, outra só de salgados, ou misturar tudo e deixar o pessoal escolher. É o tipo de ideia que resolve o lanche da tarde, o petisco do final de semana e até aquela vontade de comer um doce diferente à noite. Me fala aqui nos comentários, qual recheio você colocaria agora? Qual ideia maluca você teve vendo esses cones prontos? Até a nossa próxima ideia prática aqui no canal. Tchau, tchau! Olá, pessoal! Hoje vou fazer uma bolachinha de banana com coco na airfryer. Sério, é daquelas receitas com pouquíssimos ingredientes e que você olha e nem acredita que dá certo. Para começar, eu tenho aqui 2 bananas bem maduras. Quanto mais maduras, melhor, porque elas vão dar o doce da receita. Agora eu vou descascar e colocar numa travessa. E com um garfo começo a amassar. Pode deixar bem amassadinho, quase um purê mesmo. Se sobrar um pedacinho ou outro, não tem problema nenhum. Agora entra o coco ralado. Eu vou usar um pacotinho inteiro. Pode ser com açúcar ou sem, fica a seu gosto. Vou colocando aos poucos e misturando junto com a banana, até formar uma massinha mais consistente. Aqui não tem muito segredo, é só ir sentindo o ponto. Se ficar muito mole, coloca mais coco. Se ficar mais firme, já está perfeito para modelar. É bem no olhômetro mesmo. Pronto, a massa já está no ponto. Agora eu vou começar fazendo bolinhas. Vou pegando pequenas porções e vou modelando com a mão. Aqui eu fiz várias, deu mais ou menos umas 13 bolinhas. Então vai fazendo aí com calma. Se estiver gostando da receita, já aproveita e deixa o like e se inscreve para não perder as próximas. E lembrando, o link da minha airfryer vai aparecer aqui na tela e também está na descrição. Agora com as bolinhas prontas, eu vou pegar o fundo de um copo e vou pressionando levemente cada uma, só para achatar e dar formato de bolacha. Não precisa deixar muito fina, uma espessura média já fica perfeita. Agora eu coloco direto na cesta da airfryer, sempre deixando um espacinho entre elas para dourar melhor. Levo para a airfryer a 180 graus, por cerca de 15 a 20 minutos. Na metade do tempo pode virar, só para dourar dos dois lados. Já estão douradinhas, com uma cor bem bonita. Agora é importante deixar esfriar um pouco, porque elas ficam mais firmes depois de frias. Se quiser, pode comer assim mesmo. Ou se quiser dar um toque a mais, dá para derreter um pouquinho de chocolate e decorar por cima. Fica bonito e ainda mais gostoso. Olá, pessoal! Hoje vou fazer um bolinho de banana na airfryer. Para começar, eu tenho aqui 3 bananas bem maduras. Quanto mais maduras, mais doce vai ficar, então já ajuda bastante no sabor. Agora eu vou descascar e colocar numa tábua. E com um garfo começo a amassar. Não precisa deixar perfeito, pode ficar com os pedacinhos mesmo. Se ficar mais rústico, melhor ainda. Agora eu vou acrescentar nesse bowl 1 xícara, 240 ml de farinha de trigo. Vou colocar a banana e adicionar 1 colher de sopa de fermento em pó. Aqui é aquele momento que parece que não vai dar certo, mas continua mexendo que chega no ponto. Mexa com o garfo até perceber que está tudo bem misturado. Depois, sove a massa com as mãos. Se sentir que a massa está muito grudenta, adicione um pouquinho mais de farinha de trigo.
Quando ela parar de grudar nas mãos, já está pronta para começar a modelar as bolinhas. Agora eu pego pequenas porções e começo a fazer as bolinhas. Não precisa deixar tudo igual. Aqui é sem padrão mesmo. Cada um sai de um jeito e no final fica tudo bonito. Vou colocando direto na cesta da Airfryer. Sempre deixando um espacinho entre elas, para assar por igual. Senão elas grudam e aí já viu, vira tudo uma coisa só. Agora um detalhe que faz diferença: um pouquinho de óleo por cima. Eu gosto de pincelar, isso ajuda a dourar melhor e deixa com uma cor bem mais bonita. Agora é só levar para a Airfryer, 180 graus por uns 10 minutos, ou até começar a dourar por fora. Enquanto isso, já vou preparar o açúcar com canela. É só misturar os dois numa travessa, bem simples. Olha isso aqui, já estão douradinhos, com uma cor bem bonita. Agora eu tiro e passo no açúcar com canela. Ainda quentinho, gruda melhor. E já sobe aquele cheirinho, que não tem como ignorar. E pronto, olha como ficam, macios por dentro e com essa parte de fora mais sequinha. Se quiser, pode comer assim mesmo, ou colocar um pouco de doce de leite, aí já vira outro nível. É uma receita simples, mas que surpreende. Perfeita para um café da tarde, ou quando bate vontade de um doce rápido. E aqui, dificilmente sobra. Valeu por assistir! Deixa o like, se inscreve e a gente se vê na próxima. Olá, minhas queridas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uns palitinhos de batata doce. Ótimo para um lanchinho da tarde. Ou até para servir quando vem alguém em casa. Essa receita é bem fácil de fazer, leva poucos ingredientes e fica uma delícia. Então vamos começar. Para essa receita eu vou usar 2 batatas doces médias. Primeiro eu corto em rodelas e depois eu descasco. Não precisa se preocupar em deixar tudo igualzinho não, pode cortar do seu jeito mesmo. Só não deixa muito grosso para não demorar para cozinhar. Agora, eu coloco essas rodelas numa panela com água e deixo cozinhar. Não tem segredo aqui, é só deixar até a batata ficar bem macia. Para saber o ponto, é só espetar com um garfo. Se entrar fácil, já está pronta. Se ainda estiver meio firme, deixa mais um pouquinho, vai no seu tempo. Agora a batata já está no ponto. Eu escorro bem a água. Não pode deixar água aqui, senão a massa fica mole demais. E já coloco na vasilha. Agora eu começo a amassar. Vou amassando com um garfo, com calma. Não precisa deixar lisinha igual purê não, pode deixar mais rústica mesmo. Até é melhor, fica com mais textura depois.
Agora eu acrescento o amido de milho e também coloco os temperos, sal, e aqui você pode usar o que tiver aí, páprica, orégano, o que você gostar. Eu gosto de tempero simples, só para realçar o sabor mesmo. Agora eu começo a misturar tudo. Agora já dá para pegar com a mão. Não gruda tanto, já está no ponto certo. Se você gosta dessas receitinhas simples assim, pode deixar um gostei, que ajuda muito o canal. Agora eu pego pequenas porções e vou fazendo os rolinhos, tipo palitinho mesmo. Vou modelando com a mão, sem pressa. Não precisa ficar tudo igual. Vou rolando assim na mão, até ficar no formato que eu gosto. Nem muito grosso, nem muito fino. Mais ou menos desse jeitinho já fica bom. É uma parte simples, mas vale fazer com calma, porque isso ajuda no resultado depois. E olha como vai ficando, já dá outra cara, né? Vou colocando todos aqui, já deixando prontinho para air fryer. Essa parte é até gostosa de fazer. Agora levo para air fryer a 200 graus, por uns 15 a 20 minutinhos, mas vai olhando, quando dourar já tá bom. Só não coloca muito juntinho, para assar direitinho. E olha isso aqui pronto, bem douradinho. Por fora fica levemente crocante e por dentro bem macio. É simples, mas muito gostoso mesmo. Dá vontade de ficar comendo assim, um atrás do outro.